Olá, tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, guardadinhos dentro de casa e estudando bastante. Bom, é, nós iremos aí dar prosseguimento aos estudos, não podemos parar, a vida continua, companheiros, e espero que eu consiga passar para vocês a partir aqui deste vídeo e com esse áudio, com essa voz linda que eu tenho, que vocês conhecem, passar para vocês aquilo que é possível, né? Infelizmente não estou olhando para vocês, embora esteja imaginando o rostinho de alguns, né? Principalmente daqueles que dão mais trabalho. Brincadeira. E nós iremos começar a apostila 2 porque imagino, isso é o que eu imagino, tá, gente? Que vocês já terminaram a apostila 2, não, desculpa, a apostila 6, né? A apostila 5 vocês já tenham terminado. Porque eu passei a semana passada para fazer TM e TC do resto dos capítulos e passei também os exercícios da própria Bienal, que imagino que vocês tenham feito, tanto no plural quanto na Bienal, tá? Ou no caderno de exercício. Então a gente está contando com isso aí, depois eu vou ter que observar isso tudo. Tá bom? Nós vamos iniciar então capítulos 13 e 14 da apostila 6. A apostila 6 de vocês. A página é a página 34. Imagino que vocês estejam no plural aí observando isso. A gravação via celular que eu estou fazendo é um tanto quanto complicada, porque no computador eu não consegui encontrar as ferramentas que vão auxiliar, mas a gente vai tentar por aqui mesmo, tá? Imagino que dê para você acompanhar as explicações aqui, eu vou falando e vocês também têm aí a apostila de vocês, é só acompanhando. Eu não vou ler tudo, obviamente, porque nem tem necessidade disso, senão o vídeo fica muito longo, mas eu vou explicar alguns pontos que tem aí e vocês me acompanhem. Quando der eu faço alguma marcaçãozinha aqui, tá? Não se assustem com as marcações, porque eu estou fazendo num dedo, não tem aquela canetinha para mostrar aqui não, então às vezes as marcações ficam tanto quanto estranhas, tá? Mas eu acho que dá para entender. Sobre o que nós vamos falar? Vamos falar sobre argumentação. Argumentação 1, recursos de persuasão. Argumentação, todo mundo sabe que argumentar, né, é tentar você colocar aquilo que você acredita, ou a pessoa que escreve colocar aquilo que ela acredita, né, por meio das propostas que ela, essa pessoa, considera a mais provável, a mais lógica e a mais coerente, tá? Embora a gente vai ver a diferença aqui entre lógica e argumentação dialética, tá bom? Então eu vou aumentar aqui, dar um zoom aqui meio estranho, e passar somente por um lado da apostila aí, tá? Eu acho que eu já falei a página para vocês, né? Página 34, aulas 13 e 14 da Bienal 6. Então vamos começar a falar assim, o que é argumento? Argumento é qualquer recurso de linguagem explorado para tornar uma proposta mais aceitável que a do oponente. Então assim, quando eu argumento, ou quando alguém argumenta com você, ele tenta passar para você que aquilo que ele está dizendo, aquela proposta dele, é a mais coerente na visão dele. Então, a argumentação é uma alternativa para um ser humano exercer influência sobre o outro, usando para isso o discurso e não a violência. Ela é convocada para decidir sobre a disputa entre propostas que gozam de preferências muito próximas. Tá? Aí, eu queria chamar a atenção para vocês aqui, nesse ponto. Onde eu coloquei essa setinha escrota aí do lado. Está escrito assim, ó, a argumentação própria da dialética e não da lógica é acionada para decidir qual das propostas em disputa se revela como mais provável, mais benéfica e mais útil. A argumentação da dialética e não da lógica.
existe uma diferença entre lógica e dialética. Eu vou mostrar para vocês aqui já a setinha na lógica e depois eu vou lá embaixo na dialética mostrar também o que é isso. Tá? A diferença entre lógica e dialética. O que é lógica? A lógica tem como meta a certeza, isto é, a conclusão de que se impõe necessariamente como finalização de raciocínio, independente da vontade dos sujeitos em disputa. Então a lógica é aquilo que é, obviamente, lógico. Dizer para você que a água é líquida, isso é lógico. Né? Não tem como ninguém ir contra isso, a não ser que a pessoa fale que virou sólido porque virou gelo. Mas aí é uma outra coisa. Né? Mas a lógica é o raciocínio, não precisa de um raciocínio muito grandioso para se perceber que aquilo é lógico, que aquilo é óbvio. Tá? Isso é a lógica. Agora, a dialética, tá na setinha de baixo aí, é um esforço para aplicar o conhecimento para atuar nas controvérsias. Então, a dialética, ela parte de um esforço do sujeito, tá? Para ele, na mente dele, ele está certo naquilo que ele está dizendo. Então, ele se esforça para mostrar, a partir de até da lógica, às vezes, né, ou da ciência, da experimentação, para tentar convencer o seu oponente de que ele está correto naquilo que ele está dizendo. Tá? E visa, né, a partir disso, optar pela melhor solução possível, não necessariamente a verdadeira, que é o que é a lógica, nem a que contém a melhor explicação para fenômenos que se repetem com regularidade, que é o caso da ciência. A ciência, subindo um pouquinho, o que é a ciência? É uma aplicação metódica do conhecimento para descobrir a explicação mais satisfatória para fenômenos que se repetem com regularidade na natureza ou na humanidade. A ciência faz uso do método científico que consta de 3 etapas. Tem os 3 pontinhos aí, ó. Primeiro, segundo, terceiro pontinho. A observação dos fatos que estão sob investigação, a elaboração de hipóteses para explicar o fator responsável pela regularidade entre eles e a colocação dessas hipóteses ou da hipótese vencedora sob prova, e confirmando os resultados esperados, a hipótese é aceita provisoriamente. Então a ciência é aquela que faz toda a aplicação metódica para que se haja um consenso, para que se chegue num consenso. Tá? Bom, vamos lá para a outra parte agora da apostila, que é o outro lado aí, que ele vai continuar falando sobre os tipos de argumentações, né? Nós falamos da lógica, que é aquilo que depende da vontade do sujeito. Nós falamos da dialética, que é o esforço para se convencer. E falamos da ciência, que são os testes. Agora nós vamos para a demonstração. Demonstração é a operação acionada para obter provas objetivas do que é verdadeiramente uma proposição, usado muito na ciência. Convencimento decorrente dessa demonstração consiste na aceitação da tese confirmada por provas, o que não significa necessariamente uma adesão. Quer dizer, a pessoa tenta ou alguém tenta convencer o outro por meio de uma demonstração, o que não faz com que a pessoa abrace aquilo que está sendo dito ou aquilo que está sendo mostrado logo de cara. E a persuasão é a adesão à proposta, quer dizer, eu consegui persuadir a pessoa, então é essa adesão à proposta que é mais bem argumentada, assumindo-a na para a cultura em que circula o texto. Vou falar de novo, tá? Isso que é importante. Só funciona como argumento algo que é tido e reconhecido como um valor positivo pela cultura em que circula o texto. Bem, embora seja dessa maneira que se pregue o argumento, há um fato importante a ser dito aí, né? Se funciona como argumento algo que é tido e reconhecido como valor positivo pela cultura em que circula o texto, significa dizer então que um lugar ou algumas pessoas que têm na sua cultura, né, aquilo que está impregnado nela, algo que para ela é de valor positivo, mas não necessariamente seja para os outros, isso torna esse argumento um tanto quanto perigoso. Não é? Porque se eu acredito que roubar é uma coisa boa, porque me faz bem, porque eu consigo conquistar as coisas a partir do roubo, e eu vivo numa cultura que acha que o roubo é algo desse jeito, se eu jogar esse tipo de argumento, eu só estou fortalecendo
e não necessariamente para o lado do bem, né? E aí nós temos os auditórios. Deixa eu fazer umas setinhas aí nos auditórios para vocês entenderem. Auditório, auditório. Tá, o que é auditório? Auditório é aquele que está ouvindo, que está assistindo, que está lendo aquilo que está sendo dito por aquele que está argumentando. Tá, existe o auditório particular, que é aquele mais restrito, cujas crenças e valores o orador conhece, né? Por exemplo, numa igreja, alguém que está ali dando o seu sermão na igreja, é um auditório particular. Porque ali o orador conhece, as pessoas que estão ali, na sua maior parte, estão a favor daquilo que está sendo dito, ou mesmo que esteja contra, é um ou outro, né? E existe o auditório universal, que é o de baixo aí, que é mais amplo, formado por pessoas que o orador não conhece, portanto não permite o uso de uma argumentação direcionada a um grupo específico. Nesse caso, quando o auditório é universal, ele precisa ampliar o seu leque de informações para tentar convencer o maior número de pessoas que está ouvindo. E as estratégias argumentativas famosas aí, que a gente conhece bem de perto, né, que é a tentação, acho que todo mundo conhece, a intimidação, a sedução e a provocação. O que é a tentação? O orador opta por dotar um objeto com a maior atratividade possível. É muito comum as pessoas usarem esse tipo de argumento nas propagandas. A tentação, a pessoa é levada a tentação mesmo, propriamente dita, a comprar ou ficar tentada a comprar aquilo porque foi passado de uma forma que a convenceu, né, ou a levou a pensar bastante naquilo. A intimidação é oposta à tentação. Por quê? A intimidação, o orador ameaça o auditório revelando perdas caso não dê adesão à proposta. Então, intimidar é dizer que se você não aceitar aquilo, você vai de alguma forma ter uma baixa, uma perda, né, o que é horrível. E a sedução, o orador tenta persuadir por meio da exaltação das qualidades especiais do auditório, é dizer que você é maravilhoso, lindo, somente para você se sentir o cara e aceitar aquilo que está sendo dito. Né? Eu acho que eu faço isso bastante. Mas vocês são lindos mesmo, tá? Outra coisa que é a provocação, que é o oposto da sedução. O orador coloca sob suspeita a competência do auditório, atingindo o seu brilho. O auditório se sente persuadido a provar o contrário. Só para ilustrar aqui, isso aconteceu uma vez numa sala de aula. Um jovem foi pedido a ele para fazer uma redação e ele dizia que ele não sabia, que não tinha como fazer, que ele não tinha nada. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele e falei assim: queridão, se você não tem nada na mente, obviamente não vai poder passar nada para o papel mesmo. Isso para ele foi uma provocação enorme. Para que ele escreveu, acho que umas 5 folhas, eu nem li tudo porque era muita coisa para ler. Mas eu mexi, né, por meio da provocação com o brilho do jovem. Tá bom? Então, assim, lógica, dialética, ciência. Todos esses elementos são ferramentas da argumentação. Né? Isso vai aparecer onde? Na oralidade, vai aparecer também, na maioria das vezes, nos textos que vocês estão lendo aí para interpretação. Tá? Espero que vocês tenham entendido assim meio por cima, né? E que consigam fazer as atividades propostas aí. Então vocês vão fazer as atividades dessas aulas na Bienal e vão seguir para a TMTC do plural, também fazer os exercícios ali, bem como no caderno de exercícios vocês já sabem como é que funciona. Tá bom? Então tenham uma boa tarde e até mais.